Olha nós aqui mais uma vez no AcolheCast, que você já está acompanhando esses episódios que estão entrando no ar e que está trazendo tantas informações importantes, né, em relação aos cuidados com o neném. E já tem episódio aí que, naturalmente, se você vai achar aqui em cima, em algum cantinho, para você assistir, se você está chegando agora, sobre o pré-natal, esse que a gente valoriza tanto na gestação, com foco no neném, né? Sim. Muito é falado sobre o foco dentro do olhar da mulher, mas a Alice já trouxe aí, eu vou deixar aqui o link para você assistir, então corre lá, mas não deixa de assistir. Afinal de contas, você está no podcast, no AcolheCast, você que está aí aqui, né? Tanto pela nossa plataforma do YouTube ou do Spotify. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Marixa, que estou aqui ao lado da Alice, que através desse trabalho que a gente está retomando ao longo, né, de alguns anos de parceria, para trazer o que, gente? Conteúdo de qualidade, informação e principalmente atualizações. Então, eu sou psicóloga perinatal, sou doula, sou a fundadora do Instituto da Papo de Gaia e seja muito bem-vinda. E aí, sempre aqui do meu lado, ela que é a nossa especialista no final das contas, porque sem a Alice aqui, esse AcolheCast não é o mesmo, não tem sentido, né? E a intenção agora dessa nova temporada que a gente vai abrir é que você vai começar a observar alguns temas que a Alice separou para trazer para você, que é dentro desse olhar do neném na gestação. É possível já você começar a cuidar do seu filho grávida? Já parou para pensar sobre isso? Que você já está cuidando do seu neném, você não vai esperar ele estar aqui fora para cuidar. Só que tem alguns detalhes que a Alice vai trazer para você, que naturalmente vai ser importante que você agregue aí cada vez mais no seu pré-natal. Então, Alice, conta um pouquinho para quem está chegando. A gente já está em casa. Aliás, antes da Alice falar, deixa eu só dar um adendo. Esse episódio em especial, nós não estamos na Pirlim Pim Pim Baby, mas eu faço questão de referenciar a nossa parceria, que está sempre nos acolhendo quando a gente precisa. E eu vou deixar aqui um spoiler para você conhecer a loja. Se você não conhece, dá um pulinho lá, vou deixar o endereço aqui embaixo. E mais uma vez, uma gratidão imensa por estar sempre nos recebendo muito bem. Esse episódio em especial, nós estamos aqui no Instituto da Papo de Gaia, no nosso cantinho, porque é assim, toda hora, qualquer momento, a gente senta aqui e gera trabalho e tá tudo bem, né, Alice? Tá agora sim, oficialmente, bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Ao seu podcast. Ao meu podcast, ao nosso podcast. Ao nosso, ao seu. É o nosso. Olá, sou Alice Inácio, enfermeira, neonatologista, ginecologista e obstetra. E hoje nós vamos abrir um pouquinho aí a caixinha das mães aí. Eu achei ótimo essa chamada, que é naturalmente esse cuidado, que é já para gerar esse vínculo. Sim. Antes do neném chegar. Tantas coisas, né? Sim. São importantes. E olha o tema que a Alice separou hoje, gente. Eu fiquei aqui quebrando a minha cabeça. E antes da gente abrir essa conversa aqui, antes da gente começar esse roteiro todo, eu falei, Alice, afinal de contas, para onde que você quer levar esse assunto? Porque inimigo número 1 da placenta. Oi, como assim, Brasil? Pois é, existe um inimigo número 1 da placenta, que é o estresse. Muito simples. É o estresse. Então, ele gera uma cadeia de intervenções, de desfechos ruins que a mulher gestante passa. E se ela soubesse disso lá no começo da gestação, se ela souber, vocês já estão sabendo, inclusive, né? Vai diminuir muito os desfechos ruins que nós nos deparamos aí nas maternidades, nas casas de parto, nos locais de parto, né? Nossa, a placenta, na verdade, eu vou falar aqui, porque se vocês baixarem aí o Google, vocês vão descobrir que eu sou placenteira.
E esse assunto, na hora que ela trouxe, eu falei, nossa, que ousada! Querendo falar que a placenta é a inimiga e eu que sou adoradora da placenta, fiquei meio confusa, porque a placenta para mim ela é maravilhosa. Mas em alguns casos em que ela está adoecida, Sim. realmente vai apresentar algumas situações, Sim, né? com certeza. E Alice, qual que é, né, nesse olhar que você está trazendo, assim, que a placenta, ela pode de verdade trazer riscos para o neném ainda durante a gestação? Sim, porque quando nós temos um índice de estresse muito alto, lá desde o primeiro trimestre, no começo da gestação, geralmente é onde muitas bombas explodem, né, entre os casais. Não queria essa gestação agora, acho que não era o momento. Ai, mas eu tô ainda me cuidando. Agora que eu descobri que eu tenho uma certa doença e estou tratando e eu tô grávida, né? Então gera estresse, já gera estresse. O estresse, ele vai aumentar muito alguns hormônios inimigos do nosso organismo. Dentre eles, o cortisol, a adrenalina. Então, esses hormônios em alta, eles não deixam passar nutrientes necessários para o feto, para o bebê, dentro da barriga ainda. Então, essa placenta, ela não consegue mandar para o bebê, né? Então, temos que relembrar aí um pouquinho da fisiologia, a placenta que nutre o bebê. Mas essa placenta está lá inserida no útero, grudadinha lá na parede do útero da mulher. E quem manda para dentro do útero tudo, né, é a mulher. Então é ela que vai ingerir os alimentos de qualidade, precisamos ter, né, nos alimentarmos na gestação, não só na gestação, a vida toda. Mas na gestação nós nos cuidamos mais, porque sabemos que estamos desenvolvendo um ser, né, uma criança. Então, nesse caso, necessita se alimentar melhor, dormir melhor. Então, temos aí uma série de peculiaridades que nós vamos ainda falar, que vai fazer com que essa placenta pode se adoecer ou não. E aí você trouxe que o cortisol, ele é esse vilãozão aí, né? Sim. Mas ele faz barulho ou ele é silencioso? É silencioso, total. E existe algum sinal que a mulher ela pode já começar a perceber, além desse processo todo da alimentação, do sono? Tem algum sintoma físico, por exemplo, que possa aparecer? O sintoma físico mais comum que nós vemos são as patologias que elas surgem, né, já em algumas mulheres desde o segundo trimestre. E na grande maioria vai estourar mesmo, né, acontecer mesmo no terceiro trimestre. Então, o primeiro trimestre de gestação é lindo. Os exames vêm maravilhosos, não há nenhuma deficiência, a mulher ainda está um pouco ansiosa, né? Somente isso, mas a partir do segundo trimestre, o que começa a acontecer? Uma obesidade começa a surgir, uma glicose que começa a aumentar um pouquinho aqui, né? Uma pressão que era 11, passou a 12, 13 por 8, né? Então, já são sinais de que eu tenho mais hormônios de estresse em alta do que os hormônios da endorfina, do amor em alta. As ocitocinas, né? Que a gente sempre fala aqui, né? Exato. E nessa relação toda, já incluindo, né? E isso é legal, porque aqui a Alice me dá a oportunidade, como psicóloga, inclusive, trazer que já está sancionada a lei do direito da mulher de um pré-natal psicológico. Sim. Durante a gestação, principalmente olhando para esse lugar de que naturalmente as coisas não estão caminhando muito bem no âmbito emocional. Exatamente. Né, Alice? E aí você, como obstetra, enfermeira obstetra, acompanhando essa gestante que já está apresentando através
da ultrassom algumas evidências, porque na ultrassom é que você vai descobrir qual que é o grau da sua placenta, como é que está a vitalidade dela. Qual que é o procedimento de ajuste disso tudo, Alice? Bom, com relação a grau, não se tem mais embasamento para falar que grau 1, grau 2, grau 3 significa que a placenta está falhando. Não. Mas o bem-estar do bebê, ainda no útero, nas ultrassons, a gente já consegue monitorar. Então, se ele tinha um crescimento X e de repente ele passou por um crescimento Y, que quer dizer ou a mais ou a menos do que ele estava, já significa que essa placenta não está conseguindo nutrir adequadamente esse bebê. E daí por diante que temos que investigar o que está causando isso. É a alimentação? Vamos melhorar. É as vitaminas? Vamos melhorar. É o sono? Você não dorme bem? Vamos melhorar. Ah, é o meu emocional. Não estou bem no âmbito familiar ou com o meu companheiro. Então vamos numa terapia, vamos, procurar uma psicóloga perinatal para isso. Então, ali, com o desenvolvimento desse bebê ainda no útero e com os sinais que essa mulher começa a nos apresentar, patológicos mesmo, falando, a gente consegue entender o que está acontecendo. Então, tem ajuste dentro da clínica, gente, isso é muito importante, né? Porque antes, no nosso pré-natal do século passado, nós não olhávamos para o bebê ainda no útero, Nós olhávamos para o bebê quando ele nascia, dali por diante. Então, quando você começa a olhar, que é desse século agora, o século 21 em diante, Quando a gente começa a olhar para o bebê ainda no seu desenvolvimento e crescimento fetal, nós conseguimos diminuir os desfechos pós-nascimento. Então, esse desenvolvimento, esse crescimento dessa criança lá no futuro, com seus 2 anos de idade, 3 anos de idade, 20 anos de idade, nós já conseguimos entender que ele está apresentando certas questões porque no útero faltou um nutriente, ou faltou sangue oxigenado, ou algo faltou ainda intraútero. Tirando as questões genéticas, Nós não estamos aqui falando das questões genéticas, estamos falando de questões em que nós podemos controlar ainda na gestação. Olha, isso é muito interessante, Porque são novas falas que pode gerar um pouquinho de confusão tudo isso? Acho que pode, Sim, Alice? Com certeza, porque não estamos acostumados, Eu acho que nem os profissionais... Assim. Acho que nem os profissionais, eles ainda estão aptos, para trazer isso. Eles ainda estão se atualizando e entendendo todo esse universo, Muitos ainda estão presos em condutas mais conservadoras, E então eles ainda não seguem muito essa linha de raciocínio. Mas temos já profissionais, assim como eu, assim como outros profissionais, que já estão pensando assim, em viver já o futuro no presente. Isso é legal, porque o futuro é agora, Eu, como uma boa visionária de um monte de pensamentos e ideias, eu nunca imaginei que o futuro fosse o amanhã. Eu vivo o futuro hoje, Então, pega o código aí. Se fez sentido para você, o caminho é por aí, mulher. É por aí, Ok. E aí, beleza. Quando a gente está caminhando mais para o finalzinho da gestação e que tudo explode, como você falou, E a ansiedade, a expectativa do parto e o nascimento. E aí você deve ter acompanhado alguns episódios de mulheres que desenvolveram pré-eclâmpsias e, Enfim, a gente teve várias artistas e vários personagens públicos, pessoas públicas que trouxeram, inclusive, as perdas dos seus nenéns e tudo mais. Pode ter correlação no seu olhar? E aqui, Alice, eu quero deixar bem à vontade para você trazer o seu ponto de vista, também como profissional em frente a tudo que você estuda, de tudo que foi dito também. Você acha que
pode ter alguma correlação ou não? Não, pode sim, pode ter sim. Houve uma falha, né? Ou várias falhas. Quem sou eu para julgar, né? Mas olhando de fora, houve sim. Então, falhou algumas questões que não foram devidamente olhadas, monitoradas, e que achando que estava tudo bem, e no fim das contas não estava, né? E temos vários profissionais, artistas aí, que podemos falar que um dos pontos cruciais para o que pode ter, que aconteceu, na verdade, é o estresse. É o estresse, né? Então, temos cantoras, apresentadoras que estavam aí no auge do profissional, né? E que não conseguiram deixar de lado para vivenciar a gestação. Tudo bem, eu entendo, super entendo, né? Mas você precisa cuidar para que não interfira tanto na gestação, que possa ocasionar as patologias que podem levar a um abortamento prematuro, a uma perda gestacional, né? Porque nem tudo é o genético. Muitas pessoas colocam a culpa na genética. Vamos vasculhar aí, né, a vida dos pais, porque tem algo genético. Não. E nem tudo é trombofilia também. Esse é um outro fator. Nossa, a gente vai abrir essa porta agora nesse episódio. Não vou abrir agora, mas gente, assim, só botar spoiler aqui. Só para dar um spoiler. Nem tudo é o que a gente pensa que é, né? E que pode ser algo simples. De novo, não sei o que foi que aconteceu, né? Não estou a par dos prontuários, não é isso, não estou falando nisso. Mas o que eu quero dizer é que pode ter sido algo tão simples de ser acompanhado, monitorado e tratado, né? Que desencadeou algumas complicações, né? E que nos casos mais graves, as perdas. Certo. E que naturalmente quando a gente consegue detectar essa pré-eclâmpsia, principalmente durante a gestação, você já pode imaginar que o teu organismo, a tua placenta, enfim, o teu sistema todo, né, ele já não está correspondendo a um pré-natal de boa, não que é de boa qualidade, porque o pré-natal ele pode estar de boa qualidade, mas o seu organismo pode não estar correspondendo, né? Sim. E não é algo que você possa, o obstetra possa determinar quem vai. Não tem uma, não tem uma. Eu estou querendo dizer assim, é que não tem uma pessoa específica dentro daquele grupo de risco, sim, que vai desenvolver. Não tem. Eu posso ter uma vida super estressada, correr, fazer um monte de coisas e ter uma gestação maravilhosa, um parto maravilhoso e uma criança que se desenvolve maravilhosamente bem. E eu posso ter o contrário também. Então não tem como, né, eu ditar que vai ser você, porque você tem já uma doença pré-existente, ou pelo estilo de vida que você vive. Não tem. O que nós precisamos ter? Pré-natais bem monitorados. E isso para aquela mulher que ela tem mais de um neném. Ela tem um neném, está grávida do segundo, e aí ela vai levar em consideração e comparação a possibilidade de ter algum tipo de recorrência se na primeira gestação houve alguma indicação? Tem o risco, né? Existe o risco. Existe o risco, mas de novo, precisa ser bem monitorada. Mas risco existe. Ele é levemente aumentado dependendo da situação atual. Então, dependendo de como ela está vivenciando a gestação atual, o que aconteceu com ela numa gestação anterior tem um risco um pouco aumentado se ela não tivesse vivenciado nada na anterior. Entende? Então, aí, de novo, precisa ser bem acompanhada. Esse pré-natalista, ou esses, porque hoje eu vejo assim que há cada dia mais a necessidade das mulheres gestantes, né, precisarem de mais de um profissional
obstétrico para estar olhando para ela. Então, isso é uma outra questão que a gente precisa, vamos falar, eu acho que mais para frente. Isso é políticas públicas, né? Mas a gente precisa trabalhar nessa linha. Por que não ela ter um médico obstetra e uma enfermeira obstetra? E os dois se conversarem, os dois trocarem as experiências, o que está acontecendo, porque tem coisas que a mulher fala para a enfermeira, mas não fala para o médico. Sim. Ou, às vezes, não há tempo hábil na consulta de falar para o médico, mas fala para a enfermeira. E vice-versa também pode acontecer. Então, assim, existe essa necessidade. E eu não falo só assim de ter enfermeira. Ela pode ter 2 médicos, uma enfermeira, ou um médico e 2 enfermeiras, além de doula. Ela precisa de uma equipe multi olhando para ela. Assim como também vai precisar de uma fisioterapeuta, uma nutricionista. Tudo vai depender da condição atual da gestação dela. Com certeza. E aí a gente monta os protocolos. Mas, infelizmente, ainda vivemos uma sociedade em que fala que não há necessidade, que eu basto. Somente um basta para tudo. Eu também já estive nesse lugar. E hoje eu vejo que não. Nós precisamos agregar. Quanto mais profissionais que realmente estejam alinhados com aquele casal, com aquela gestante, mais benéfico vai ser para a gestante, para aquela criança que está chegando. É o protocolo da segurança, né? E eu valido tudo isso porque eu sempre acreditei particularmente nas equipes multis, né? Sim. E isso tudo que a Alice falou, quando não há ainda a falta dos profissionais, porque Sim. nós estamos ainda numa cidade, assim como grandes metrópoles, que vai encontrar muitos profissionais. E tem lugares que, de repente, você está aí no cantinho do Nordeste, por exemplo, o AcolheCast está chegando para você aí, e você tem uma parteira tradicional, aquela senhorinha, né, que está fazendo pré-natal e está acompanhando. Enfim, então também pode acontecer que não tenha. Sim, mas hoje nós também temos a possibilidade dessa gestante que mesmo que ela esteja sendo atendida somente por um profissional, dela conseguir ser atendida por mais profissionais via online também, se ela tiver condições, né, de rede de internet. Esse segundo profissional ou terceiro profissional, ele pode estar orientando e monitorando ela via online. Eu faço muito isso. A telemedicina, né? Então, na consulta telemedicina, a gente consegue orientar, olhar os exames e falar, olha, vamos conversar com o seu profissional presencial que está aí com você, fazer isso, isso e isso, né? Então tem as sugestões e até mesmo com embasamento ali frente aos exames, fala, não, dá para fazer isso e isso, toma isso e isso, vamos fazer tal exame complementar. Então tem como unir os conhecimentos, tem como mesmo de forma online, né? Virtual, tem como. Realidade total vista hoje em prol da nossa pandemia, né? Sim. Isso é a nossa realidade do dia a dia. Alice, a gente está caminhando para o finalzinho. Mas já. Né? E aí eu acredito que está entregue aí esse olhar, né, em relação ao que você trouxe hoje, com esse questionamento do cuidado da placenta e tudo que ela vem, acaba, né, trazendo para o neném ainda intraútero. E aí eu quero dizer para você assim, olha, para você que está nos acompanhando, o que você poderia trazer para que a mulher, né, pudesse já incluir no seu dia a dia, na sua rotina, uma dica valiosa de ouro que você só fala no consultório. Agora eu quero ver. Para que isso tudo funcione, durmam bem, de 6 a 8 horas por dia, se alimentam bem e façam atividade física. Não precisa tirar nada, por enquanto, vamos tirar o açúcar, tirar isso, o carboidrato. No momento, o que você precisa é descansar a mente. Se sua mente está leve, o seu corpo vai responder da melhor forma possível. Então, tentem dormir bem,
fazer atividade física e se alimentar adequadamente. É só isso. Essa é a base. Fiquei até com vontade de estar grávida agora, viu, gente? Vou confessar. Alice, obrigada por mais um episódio juntas. Eu agradeço. E vamos em frente, hein? Essa nova temporada tá imperdível, minha gente. Eu, se eu fosse você, ficava aí, ó, antenadinha, já compartilhava, curtia, comentava. Minha filha faz de tudo aí, porque essa reza tu já sabe, né? Vamos combinar. E toda sexta-feira você recebe conteúdo nosso. E é claro, quer chegar mais pertinho, quer dar um cheirinho na gente? Chega junto na rede social, que já está liberado, gente. Eu vou contar agora, a rede da Alice já está liberada. Que ficou como agora, Alice, liberado o seu perfil do Instagram? Não, o perfil é o mesmo, é doutora Alice com 2 I's, Inácio. Alice Inácio, pode clicar lá, pedir para seguir. E mandar suas perguntas. Manda suas perguntas no direct, que eu vou ter o maior prazer em responder. Ou nós vamos fazer aqui um podcast para vocês sobre a dúvida de vocês. Um episódio só para trazer os seus questionamentos. E é claro, não achou? Papo de Gaia tá aí. Instituto Papo de Gaia, Papo de Gaia. Você acha todo mundo lá, a casa tá aberta. Então, pessoal, se liga. Até o próximo episódio. Tchau!